Se você achou Mulher Maravilha 1984 um filme ruim, ou até mesmo um filme meio fraco, fique até o final do vídeo, que pode ser que você mude de ideia quanto a esse filme. Você quer aprender a desenhar e a colorir desenhos incríveis, assim como esse, e também saber todas as minhas técnicas e meus macetes? Basta clicar no link que está aí na descrição para saber mais detalhes. Fala galera, NEC na área. Mulher Maravilha saiu com suas polêmicas de lançamento simultâneo tanto no HBO Max quanto nos cinemas. Estão dizendo por aí que ou é 8 ou é 80. Ou você ama ou você odeia esse filme. Eu particularmente gostei. No vídeo de hoje eu trouxe 5 coisas que salvaram Mulher Maravilha 1984 de ser um total fracasso. Vamos ver se vocês concordam comigo. Fica até o final do vídeo que você pode ter uma outra visão a respeito desse filme. Primeiro, as Olimpíadas das Amazonas. Nos primeiros minutos do filme, temos esses jogos, uma espécie de Olimpíadas, em que a Dianinha, se é que a gente pode chamar assim, a versão infantil da Mulher Maravilha, compete com as Amazonas adultas e mostra que desde pequena a Diana já era casca-grossa. E diga-se de passagem que ela só não conseguiu ganhar porque ela se distraiu. Mas isso, no fim das contas, acabou se tornando importante para formar aquela Mulher Maravilha que a gente conhece. Com todos os valores, com todos os seus pontos de caráter. Esse com certeza é um dos pontos que vale muito a pena nesse filme. Segundo, a Bárbara Minerva, a Mulher Leopardo. Ela é uma vilã do filme junto com Max Lord, vilão interpretado por Pedro Pascal, que também se destacou muito nesse filme. Eles dois se tornam o problema que a Diana tem que enfrentar. Apesar de que, o maior vilão desse filme, na minha opinião, ele é algo inanimado. No caso, na minha opinião, o vilão do filme seria a Dreamstone, que é a Pedra do Desejo, e o desejo de cada pessoa, porque foi o que fez o filme chegar naquele ponto que chegou. Ou até mesmo o Dolos, o deus da trapaça, que é um cara que é só citado no filme também, ele não aparece em momento algum. Acredito que também seja um dos deuses que já estão mortos nessa época. Mas em primeira instância, Bárbara e Diana se tornam amigas. Elas criam assim uma coisa que eu gosto de chamar de teoria de vidro, em referência ao Senhor Vidro do filme Corpo Fechado. E essa teoria consiste em quê? Você pode me perguntar, Gabriel, mas o que é essa teoria? Bom, essa teoria ela consiste em que a maioria dos heróis acabam sendo amigos dos seus próprios rivais. Mas isso é assunto para quem sabe um outro vídeo. O que vocês acham? Comenta aí embaixo. Será que dá para fazer um outro vídeo baseado na teoria de vidro? Mas voltando. Houveram muitas críticas pelo CGI, falando que ficou feio, que ficou ruim o filme. Mas a interação da Kristen Wiig com a Gal Gadot fez uma combinação muito legal. Inclusive saiu um vídeo delas duas se divertindo por trás das câmeras, que foi algo muito legal, um vídeo muito bacana. E com certeza essa combinação fez uma das coisas que salvou esse filme. Terceiro, Steve Trevor. Esse foi outro ponto controverso, porque ele voltou pelo desejo da Diana, em que ela pensou enquanto ela estava segurando a pedra. Na realidade ela nem chegou de falar esse desejo da boca para fora, ela simplesmente pensou naquilo. Mas ao mesmo tempo que era o Steve, não era o Steve. Porque no caso, se fosse ele mesmo, se fosse o mesmo Steve do primeiro filme, ele teria quase 100 anos já. Então resolveram colocar ele com o corpo de outra pessoa. Mas a Diana via o Steve, ficou um negócio meio complicado da gente entender. Mas ele teve um papel fundamental, tanto como alívio cômico, porque foi engraçado ver ele se adaptando com as coisas, aquele monte de coisa que para ele era novo, que foi um ponto de referência ao contrário do que aconteceu lá no primeiro filme. Porque no primeiro filme, quem não conhecia nada, quem estava conhecendo um monte de coisa nova era a Diana e não ele. Ele foi importante também na humanização da Mulher Maravilha nesse filme. Conversando com os amigos do WhatsApp, dos grupos de filmes e séries que eu participo, eu costumo dizer o seguinte, que esse filme ele foi mais para a construção da personagem no cinema. Porque quem é fã dos quadrinhos quer que os filmes da Mulher Maravilha sejam totalmente fiéis aos quadrinhos, à personagem como ela é. Mas a personagem no cinema ela precisa de amadurecimento, pois ela nunca superou a perda do Steve e a gente não vê uma evolução dela também. E outra coisa, eu arrisco até dizer que esse filme não teve muito destaque pelo fato da ligação que ele tem com Batman vs Superman. Em Batman vs Superman, ela diz que se manteve afastada por 100 anos. Numa conversa com o Bruce lá, ela fala isso.
como que ela iria aparecer, como que ela ia enfrentar um vilão de escala global, se não fosse desse modo em que a gente viu no filme. Mas nesse filme, nós vimos uma Mulher Maravilha mais humana. Nós vimos ela se sentindo solitária, se sentindo fraca, hesitante, depois ela tendo que abrir mão do Steve para poder conseguir vencer a luta. E lá no finalzinho do filme nós vemos ela muito mais plena, muito mais tranquila com as escolhas dela. Muito mais do que no começo do filme. Sem contar que o Steve também foi o companheiro dela em boa parte das batalhas nesse filme. Dois 1000 anos depois. Sem contar também que o Steve ele foi o companheiro dela em boa parte das batalhas. Ele estava com ela na cena do jato. E foram as dicas dele que fizeram ela aprender a voar. E a cena dela voando foi muito uma cena que lembra o Superman, aquele Superman mais clássico dos filmes dos anos 80. Quarta, a Dreamstone, a Pedra do Sonho e o Laço de Hestia. A Pedra do Desejo, ou a Dreamstone, ela foi a ferramenta usada no filme e toda a bagunça que aconteceu só foi feita porque ela estava ali. E em primeira instância ela era a pedra, mas depois ela passou a se tornar o Maxwell Lord. E outra coisa também, a Dreamstone ela pode ser uma referência às histórias do Sandman, escritas por Neil Gaiman, o mesmo escritor de American Gods. E falando de American Gods, essa semana começa a 3ª temporada. E eu vou estar acompanhando cada capítulo e trazendo para vocês aqui um resumo, uma análise ou até mesmo uma teoria do que vai acontecer. Então, se você não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para você não perder nenhum vídeo. Bom, se você não acompanha American Gods, não é tarde para começar. Está tudo disponível no Prime Video. Vai lá, eu garanto que você não vai se arrepender. Voltando, a Dreamstone ela pode ser uma referência ao Sandman. Porém, em Mulher Maravilha 1984, ela é uma criação de Dolos, o deus da mentira. E uma coisa que muito pouca gente viu foi que o Max Lord ele já tinha comprado a pedra. Quando ela estava lá no shopping, ela já estava com um ticket escrito o nome dele. Então ele já tinha comprado aquela pedra. E ela só foi parar no museu porque a Mulher Maravilha interceptou os ladrões. E a Diana também faz uma analogia que ilustra que o laço de Hestia ele representa a verdade. A pedra representa o oposto. Representa a mentira, então. O laço, por sua vez, ganhou um destaque, sendo mais usado por ela do que no primeiro filme. Ela usou ele para se defender, para laçar. A gente vê ela usando de umas formas diferentes esse laço. Tanto que esse laço laçou até uma bala nesse filme, né? Algo meio exagerado assim, mas ela conseguiu laçar uma bala com esse laço. E também outra coisa, ela conseguiu tomar impulso nos raios usando o laço. Uma coisa que faz sentido, porque ela é filha de Zeus, então ela poderia manipular os raios, assim como o pai. Assim também da mesma forma que ela teve o poder de tornar o jato invisível. E nesse filme esse jato acabou tendo mais uma origem, que são tantas que daria para fazer um vídeo só com as origens desse jato. Tá aí uma boa ideia de assunto, o que vocês acham? Vocês gostariam de ver um vídeo assim? Deixa nos comentários aí que eu vou deixar coraçãozinho no comentário de vocês. Quinto, a armadura de Astéria. Essa armadura ela aparece em 3 pontos do filme. No começo, lá nas Olimpíadas, lá atrás, sabe? Viu o que eu falei no começo do vídeo? Lá nas Olimpíadas tem uma estátua grande, com Astéria usando aquela armadura. O segundo momento em que ela apareceu foi no escritório da Diana. O Steve pergunta para ela, e ela fala que ela procurou a Astéria e só encontrou a armadura. O que sugere que a Astéria morreu, mas é uma coisa que não é verdade, porque no final do filme ela aparece de novo na cena pós-créditos. E o interessante é que a Astéria apareceu interpretada pela Linda Carter, que foi a primeira atriz a interpretar a Mulher Maravilha. Só aparece na luta final contra a Minerva, agora totalmente transformada na Predadora, né? A armadura foi algo muito bem feito e com certeza é um dos pontos altos do filme. Bom galera, esses são os meus pontos de vista. Não acho que tenha sido um filme tão ruim assim quanto estão falando. Acho que teria ponto que podiam melhorar. Acho sim, com certeza. Mas a mensagem do filme em si é uma mensagem legal. E vale lembrar que esses filmes são inspirados nas HQs. Mas é um universo totalmente diferente e ainda sendo criado. Quando nos desprendemos um pouco das HQs, fica um pouco mais fácil de entender e assim gostar da história. Eu acho que isso teve um peso muito grande nesse filme. Mas me diz aí, e aí, você curtiu? Consegui te convencer? Comenta aí embaixo.
E se você curtiu, se inscreva e deixe seu like, porque isso ajuda demais. E você, isso mesmo, você é o combustível para eu continuar me esforçando e trazendo conteúdo cada vez mais legal aqui para vocês. Então é isso, muito obrigado, tchau e até a próxima.